Boa noite. Já daqui a pouco começaríamos a 12ª live sobre o Estatuto do Servidor Público Municipal de Santana do Livramento, aguardando chegar os alunos interessados no tema. Boa noite, Rô. Boa noite, Lígia. Estamos aguardando chegar mais gente para a gente começar. Entra um pouquinho antes, como de costume. Oi, Lizzy, boa noite. Oi, Rafaela, boa noite. Como estão passando? Cada dia mais um dia dessa quarentena, né? É complicado, né, pessoal? Essa briga aí política, briga de interesses, as pessoas morrendo. A boa notícia é que tem uma vacina da Universidade de Oxford que já está sendo testada, vai começar a testagem, na verdade, agora em julho, né, para 2.000 pacientes do Covid no Brasil. O Brasil vai ser parte dessa testagem, é onde eu imagino ter uma esperança aí, né? Não é esse o tema? Boa noite, Aquiles. Boa noite, mãe. A mãe aqui assistindo, olha só. Eu tive um feedback de uma candidata aluna do IRD que ela disse assim: tá, mas nas aulas do IAD tu não vai ficar dando boa noite para todo mundo, né? Não, pessoal, a gente já tá, boa noite, Valéria, com as inscrições abertas para a primeira turma de ensino à distância através do IRD, do Instituto Rio Grandense de Desenvolvimento Educacional. Ou seja, essas lives que eu tô dando aqui, boa noite, Nara. Essas lives que eu tô dando aqui, elas são, na verdade, o que a gente conseguiu fazer para que os alunos não se distanciassem de nós nesse período da quarentena, enquanto a gente não podia dar aula e não pode dar aula presencial. Tá? Nesse interim, a gente estudou muito, fizemos vários cursos e estamos ainda fazendo para poder proporcionar para vocês o nosso estúdio de gravação, que já está pronto, montado lá no IRD, né? Embora eu esteja aqui na minha casa. Boa noite, Fabiana. Então, essas aulas, essas lives que a gente está dando aqui do Estatuto é para que o pessoal não fique parado sem estudar, tá bem? Mas elas não são as aulas que serão do ensino à distância, serão gravadas essas aulas. Os alunos que se inscreverem, eles terão a oportunidade de participar de webinários ao vivo, tá? Mas as aulas são gravadas para que o aluno possa assistir quando quiser e quando puder, tá? Então, é interessante que se entenda que não é uma live, tá? O ensino à distância que a gente está propondo realmente é com uma formatação de plataforma de ensino à distância, com o conteúdo didaticamente colocado, né, de todos os conteúdos básicos, né, do concurso, que seria o Estatuto do Servidor Público, que é o que a gente tem dado nas lives, mais a lei orgânica do município, os princípios constitucionais. Também será dado o regime de previdência próprio do município e português e informática. E para aqueles que se interessam na área do magistério, serão dadas as aulas também de ECA e LDB, tá bem? Eu peço para que o pessoal que esteja assistindo no meu Face pessoal passe e migre para o Face do Instituto IRD, tá? Eu ainda mantenho essas duas gravações simultâneas porque muitas pessoas me conhecem. Boa noite, João. Que bom que tá na paz, né? Eu também. Embora todo esse problema no Brasil, no mundo, né? A gente tem que ficar em paz. Boa noite, Luísa. Boa noite, Crisma. Que bom ver vocês aqui. Só peço para que migrem. Entrem no Face do Instituto IRD, por favor, e assistam a live no Face do Instituto IRD, tá? Para nós é interessante. Eu gosto também, se vocês estão gostando, por favor, curtam, tá? Boa noite, Jefferson. Curtam ali, que isso é importante pro nosso trabalho, tá? Por incrível que pareça, às vezes é um ato singelo, né? Boa noite, Tati. Às vezes parece... Boa noite, Samuel. Parece um ato singelo, essa curtidinha aí, ó, quando levanta o dedinho, ou quando levanta o coraçãozinho, me enche de alegria.
porque é o trabalho que a gente quer ter esse tipo de reconhecimento, né? Aí quando tem carinha, florzinha, então aí a gente fica muito mais feliz ainda, tá? Então eu peço a gentileza que possam migrar para o Face do Instituto ID, que é esse o nosso objetivo, para que as pessoas conheçam o nosso trabalho e curtam aí se estiverem gostando. Boa noite, Terezinha! Olha quanto tempo! Então tá, pessoal, já são 7h02, vamos voltar ao nosso tema, que é o Estatuto do Servidor Público Municipal, tá bem? E a gente parou na aula passada, na live passada, né, lá no artigo 173, tá? E a gente vai agora para o artigo 174. Ah, adorei, ó, tô vendo um monte de curtida. Obrigada, pessoal, obrigada. Então tá, o artigo 174. Eu sigo rouca, né? É ossos do ofício. Arrebentei minhas cordas vocais de tanto que eu falo, o que é da minha personalidade, mas aliado ainda a esse trabalho que eu tenho feito todos os dias, né? Então, não só nas lives, mas no WhatsApp, conversando com os alunos, com as pessoas que querem estudar. Então, isso tem acabado um pouco com a minha voz, mas eu acho que vocês conseguem ainda assim ter uma clareza nas explicações. Então, a gente segue na nossa didática de artigo por artigo. Fico feliz que eu tenho tido feedback de pessoas até que não são alunos da atual turma e que têm entendido o conteúdo. É esse o nosso propósito, tá? Então, vamos para o artigo 174, que fala o seguinte: o ato de aplicação da penalidade é de competência do prefeito municipal. Parágrafo único. Poderá ser delegada a competência aos secretários municipais para aplicação da pena de suspensão, repreensão ou advertência. Vocês lembram que na aula passada a gente estava falando das penalidades que o servidor público municipal pode ter, tá? Então é uma sequência, é um tema bem extenso, né? A gente tem muitos direitos, mas também temos muitos deveres e muitas proibições e também muitas penalidades, tá? Ser servidor público não é aquele mar de rosas que a gente imagina, ele realmente para mim, né? Eu sou suspeita, há 17 anos trabalho no serviço público e não me arrependo, mas ele tem sim, tem que tomar determinadas atitudes para não cair em penalidades, tá? Como em qualquer outro trabalho, mas com um cuidado mais preciso. Boa noite, Wagner. Então, assim, ó, nós temos aqui, nesse artigo fala que essa aplicação da penalidade, ela deveria de ser feita diretamente pelo prefeito municipal. Mas a gente sabe que o prefeito municipal não tem como fazer todas as atribuições que lhe compete, por isso que os prefeitos têm os seus secretários municipais. Então, essa atribuição, ela pode ser acometida aos secretários do município também, tá? Ao invés do prefeito ter que se valer de dar essas penalidades, tanto de suspensão, repreensão, advertência diretamente, ele pode delegar para os seus secretários, porque cada município tem o seu secretariado, dependendo de quais secretarias que tem. Nós aqui em Santana do Livramento temos umas quantas, então a gente é dividido em Secretaria da Fazenda, Secretaria da Educação, Secretaria de Saúde, Secretaria de Assistência Social, Secretaria de Agricultura, Secretaria de Trânsito, Secretaria... deixa eu lembrar de todas, do Turismo, Secretaria de Desenvolvimento, Secretaria Geral do Governo. Nós temos muitas secretarias, tá? Alguns municípios têm menos, tá? Nós temos realmente muitas. Então, cada secretário com seus servidores, ele pode ser delegado essa atribuição do prefeito para que, se caso tenha uma penalidade, seja de suspensão, repreensão ou advertência, seja de competência atribuída ao secretário e não diretamente só ao prefeito, tá? É simples de entender também, mas é bom saber. Artigo 175. A demissão por infringência do artigo 152, e agora a gente já volta lá atrás para que vocês lembrem, recordem, incisos 10º e 11º, incompatibiliza o ex-servidor para nova investidura em cargo ou função pública do município pelo prazo de 5 anos, tá? Eu já tive um colega que ele aprovou no concurso do município e era uma pessoa muito inteligente, bastante inteligente. E até... Oi, Michele, tudo bom? Saudades. E era uma pessoa muito inteligente, Só que ele tinha sido destituído de um cargo público de alto nível
por alguma penalidade que ele sofreu, e não vem ao caso, e também eu também nem sei qual foi, mas ele teve essa penalidade. Durante um período muito grande, ele não pôde fazer concurso. Então, quando ele pôde fazer concurso, ele aprovou, porque ele era inteligente, né? Que mesmo tendo uma penalidade, ele, passando um tempo grande, porque 5 anos é bastante tempo, né? Tem quantas coisas acontecem na vida da gente em 5 anos, e às vezes a gente perde esse tônus de estudar para concurso, né? Então, realmente uma penalidade grande, né? Quando tu tem... Aí eu vou dizer quais são essas penalidades que causam quais são essas... situações que causam essas penalidades, tá? Tá lá no artigo 152, a gente retroage lá no estatuto e volta para o artigo 152, nos incisos 10º e 11º, que fala o seguinte: é proibido ao servidor qualquer ação ou omissão capaz de comprometer a dignidade e o decoro da função pública, ferir a disciplina e a hierarquia, prejudicar a eficiência do serviço ou causar dano à administração pública, especialmente quando, no artigo 10º fala, valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem em detrimento da dignidade da função pública. E o 11º, atuar como procurador ou intermediário junto à repartição pública, salvo quando se tratar de benefícios previdenciários ou assistenciais de parentes até o 2º grau. Ou seja, não se pode ferir o decoro do serviço público. Não se pode valer-se do cargo para conseguir algum benefício para si ou para outra pessoa. E não se pode atuar como procurador próprio ou de outra pessoa, ao menos que seja, né, casos previdenciários ou assistenciais para si, para os parentes até o 2º grau, tá? Então, essas penalidades, elas são tão severas, que se caso incutir um crime de uma penalidade de demissão chegar nesse ponto, é tão severo que durante 5 anos a pessoa não pode novamente fazer concurso para aprovar como servidor público, tá? Então, é bem detalhado esse artigo, né? É um artigo que tu tem que voltar lá para trás para pensar melhor, para poder realmente assimilar a situação, tá? Mas é também tranquilo de se entender. O que é bom é se aprender deste conhecimento, tá? E lá no parágrafo único fala: não poderá retornar ao serviço público municipal. E aí não retornar é não ter chance alguma, nem em 5 anos, nunca. O servidor que for demitido por infringência no artigo 166, incisos 1, 5, 8, 10 e 11. E aí a gente volta para trás de novo para entender que artigo é esse, que incisos são esses. O artigo 166, ele fala o seguinte: será aplicado ao servidor a pena de demissão nos casos de crimes contra a administração pública, improbidade administrativa, aplicação irregular do dinheiro público e lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio municipal e também a corrupção, tá? Vocês podem alinhavar esse caso aos casos dos políticos. Quando um político ele infringe esse tipo de ato, né, de corrupção, improbidade, a gente já sabe, né, isso soa pesado aos ouvidos da gente. É um assunto ácido quando a gente fala sobre esse tema. Quando esse tema urge no nosso ouvido algo realmente grave, que é corrupção, improbidade, lesar os cofres públicos, né, o erário, lesar o patrimônio público, dilapidar o patrimônio, vocês percebem que é forte. Quando é forte, o cara nem sequer tem chance de voltar em 5 anos, como foi aquele outro caso, tá? Ele simplesmente não pode retornar ao serviço público. Assim como os políticos ficam inelegíveis. É praticamente a mesma coisa, tá? Vocês podem causar como é que eu vou dizer para vocês? Não é nenhuma metáfora, é uma... agora não vi a palavra. Alguém me ajuda aí.
Na verdade, assim, alinhar essas duas questões. O político, quando tem probidade, corrupção, quando ele lesa os cofres públicos, quando o erário, quando ele dilapida o patrimônio público, ele perde o seu cargo político, tá? Boa noite, Marcelo. O servidor público, ele perde o cargo, ele é demitido e não pode retornar. Então, essa semelhança, só que agora não me veio o nome que eu queria falar, é um nome do português. Enfim, essa semelhança que tu tem do servidor público com o político, tá? Então fica fácil de aprender isso no caso de uma prova. Espero que vocês tenham assimilado. Vamos participar, pessoal. Quero todo mundo aí conversando junto, tá? Artigo 176. A pena de destituição de função de confiança implica na impossibilidade de ser investido em função dessa natureza durante o período de 2 anos a contar do ato da punição. Tu já pensou? Tu tens uma função de confiança que te gratifica, que tu tem uma melhora salarial, porque tu tens uma atribuição a mais, digamos assim. Tá? Então, sempre quando tu tem uma função de confiança com um salário a mais, ele está te gratificando porque tu estás trabalhando para mais também. E porque tu é de confiança. Se tu fizer alguma coisa e acaba tendo essa pena de destituição dessa função de confiança, tu não pode retornar em 2 anos. O que isso vem a prejudicar? Tá? O que isso vai vir prejudicar? Vai prejudicar que essa pessoa não vai incorporar essa função gratificada. Porque quando interrompe, precisa de mais 5 anos ininterruptos ou 10 anos intercalados para incorporar no salário. Isso está no nosso estatuto. Porém, boa noite, Adriana, boa noite, Camila. Eu vi o pessoal aí abanando. Boa noite, Marcelo e mais alguém. Tá? Pessoal, e eu tenho uma notícia muito triste para dar para vocês. Na verdade, não muito triste, porque eu ainda tenho que estudá-la mais a fundo. Eu não sei se vocês perceberam, a gente já fez 2 lives sobre a administração de verbas públicas em tempos de Covid, com a Gisela Alvarez, que ela se aposentou no Tribunal de Contas no ano passado e é uma sumidade no tema. E o que a gente vem tratando? De todas as portarias que vêm dando uma nova visão para todo o serviço público agora, nesse momento de pandemia. E aconteceram nesse interim uma quantidade de leis, de portarias, de decretos, e tivemos também, boa noite, Robson, também tivemos também emendas constitucionais. Quer dizer, nesse momento de pandemia, quando todo mundo está preocupado com a economia, com a política e com a saúde. Infelizmente eu falei política, economia e saúde, porque eu tô vendo que a população e os políticos não estão tão preocupados assim com a saúde, né? Tanto que nós somos um país que está aí liquidando na questão das mortes, né? Nós temos muito mais mortes do que toda a América Latina. Embora o nosso país seja de um tamanho continental, a estrutura da saúde hoje e a questão das pessoas não estarem obedecendo ao isolamento, enfim, mas isso é uma posição que eu tenho, está fazendo com que esse número de mortes e de doentes esteja aumentando. Mas o que quer dizer isso, Lore, que tu está falando, com relação a isso que tu está dizendo do artigo 176? O que tem a ver é o seguinte: surgiu agora uma emenda constitucional, se não me engano, é a 123, não posso confirmar esse número agora, mas que tirou muitos direitos do servidor público federal e, em consequência, os servidores públicos estaduais e municipais do nosso país. Ou seja, enquanto a desgraça acontece na surdina, se mudam a Constituição. Isso é bastante ruim. Se confirmar o que eu tenho que ler lá naquilo ali, pode ser que a gente não tenha mais direito a incorporar essas funções, tá? Que era o direito que tinha o servidor público, né? Que já caiu em muitas esferas, mas que o município de Santana do Livramento ainda permanecia. Deixa eu ver aqui, tem uma pergunta do Marcelo. Boa noite, Marcelo. Funcionário público pode acarretar cargo de confiança e função gratificada juntas? Não poderia. Já ouvi falar que tem gente que tem, tá? Mas não pode.
Acredito que não possa, tá? Eu vou ainda consultar isso porque é uma dúvida que a gente vê na prática e o certo é não ter. E embora eu acho que muitas dessas vantagens elas irão cair, tá bom? Porque o que acontece? Tu já tem uma função de confiança para fazer um determinado tema, uma determinada atribuição a mais do que aquela que te compete, tá? Não é só pela confiança que tem no teu trabalho, mas geralmente é porque o trabalho requer mais cuidado. Como é que tu vai acumular com uma gratificação de serviço? Não é justo nem pro erário e nem pra... Bom, agora com a questão do Covid, Marcelo, tá assustado toda e qualquer vantagem do servidor público, tá? Então, quem tá recebendo, tá recebendo. Se vai incorporar com essa emenda constitucional, já nem sei mais. A gente vai ter que estudar isso a fundo, tá? Pra quem me conhece sabe que eu tenho um magistrado em casa, hoje eu perguntei pra ele, então isso é uma lei que saiu agora, tá no forno. A gente tem que parar a lei e interpretar corretamente. Então, eu preciso me inteirar ainda dessa legislação nova e a gente vai estudar, com certeza não vai cair no concurso. Boa noite, Rui. Com certeza, boa noite, seu Rui, tudo bem? Com certeza não vai cair no concurso ainda, tá? Porque é novo, mas é bom que vocês saibam, como futuros pretendentes a serem servidores públicos, de que muitos dos seus direitos, aqueles direitos que estão no estatuto, podem vir a cair, porque já teve modificações na emenda constitucional enquanto tudo está acontecendo, tá? Então é muito delicada essa seara que a gente está vivendo agora, porque de repente tudo isso aqui que eu estou falando para vocês, que está consolidado no Estatuto do Servidor Público Municipal, pode daqui a pouco muitos desses artigos caírem por terra. Porque com essas emendas constitucionais que estão surgindo, tá acontecendo da gente perder muitos dos direitos como servidor público, tá? Mas com relação a isso, Marcelo, eu ainda vou te dar uma resposta mais precisa. A que eu sei, não poderia, tá? Porque se tu tem uma função gratificada, é porque tu tem ou uma função de confiança, porque tu precisa fazer mais do que tu tá fazendo. Então como é que tu vai amar a Deus e o diabo ao mesmo tempo? Não dá, né? Então, tu tem que ter dedicação a uma determinada coisa, não a duas, tá? O certo é não. O certo é não, tá? Agora a gente vai ter que estudar a fundo na legislação para ver se tem alguma coisa que impeça ou que permita. A princípio, do que eu saiba, não tem nada na legislação que fale desse tema agora. Mas eu vou ir a fundo, tá? E aí depois eu te respondo. Porque esse é um tema que a mim me interessa. Tá? A gente já tem avaliado a questão da folha de pagamento do município de Santana do Livramento e tem percebido que essa situação que tu tá falando, ela aconteceu já. Mas eu não sei se ela não é permissiva, se ela é permissiva ou se ela é errada, tá? Então, provavelmente é um tema que não vai cair em concurso pelo fato de ser controverso. Mas a gente tem que ir sim a fundo e é um tema que a gente vai buscar sim, tá bem? Então, se daqui a pouco, até eu vou anotar aqui, pessoal, é bom essa questão do ao vivo, porque é uma questão que eu preciso que vocês também que eu devo saber dessa emenda constitucional nova que teve, que é um perigo muito grande, que a gente tem que estudar a fundo para ver sobre a questão da função gratificada e da GS e saber se elas podem ser acumuladas, tá? Então eu tô anotando aqui, Marcelo, porque em breve a gente tem que ter essa resposta no ponta da língua, porque urge a gente saber todas essas modificações que na surdina estão fazendo aí no nosso Brasil, tá? Vamos para frente, então. Artigo 177. As penalidades aplicadas ao servidor serão registradas em sua ficha funcional. Que triste. Serão. Tá? Se tu foi advertido, se tu teve uma penalidade de suspensão, se tu teve uma repreensão, obviamente vai estar na tua ficha funcional, tá? Faz parte, é que nem a criança quando tá no colégio e ela é repreendida, vai lá pra agenda dos pais, né? Vai ficar na ficha do aluno. Isso não vai ser passado a limpo assim, sem que haja um registro, tá? A mesma coisa pro servidor público. Artigo 178. A ação disciplinar prescreverá. Isso é que é o interessante. Quer dizer, um momento ela sai da ficha. No inciso 1. Em 5 anos, quanto às infrações puníveis com demissão, cassação de aposentadoria e disponibilidade ou destituição de função de confiança.
tá? Por isso que tem aquele artigo lá atrás que fala que em 5 anos a pessoa pode voltar a fazer um concurso público. Quer dizer que em 5 anos depois que ela teve essas penalidades, né, fortes, ela pode fazer concurso novamente. Em 2 anos, quanto à suspensão, que a suspensão, na verdade, é uma penalidade mais branda, e em 180 dias, quanto à repreensão, 6 meses, e em 30 dias, quanto à advertência. Então, sai daquela ficha funcional, né? Essa ação disciplinar, ela some, tá? Com exceção daquele caso lá atrás que a gente viu, quando é caso de corrupção, improbidade, dilapidação do patrimônio público, né? Apropriação indébita do erário, naqueles casos não volta mais. Mas nos casos de de infrações puníveis com demissão, cassação de aposentadoria e tal, que não sejam dentro daqueles incisos do artigo 166 que eu falei, aí a pessoa pode voltar em 5 anos, tá? E no caso de suspensão em 2, no caso de repressão em 180 dias e no caso de advertência em 30 dias já sai da ficha funcional. Vamos para frente. Parágrafo 1º. A falta também prevista na lei penal como crime prescreverá juntamente com este. No parágrafo 2º fala o prazo de prescrição começa a correr da data em que a autoridade tomar conhecimento da existência da falta. No parágrafo 3º, a abertura da sindicância ou a instauração de processo disciplinar interrompe a prescrição. E no parágrafo 4º, na hipótese do parágrafo anterior, todo o prazo começa a correr novamente no dia da interrupção. Então, esses são detalhes que acontecem no caso de lei penal, né? Em caso de falta que também seja prevista na lei penal como um crime, ela vai, quando prescrever a lei penal, também vai prescrever o caso da sua penalidade, tá bom? Boa noite, Cláudia. No segundo parágrafo, no prazo de prescrição começa a correr da data em que a autoridade tomar conhecimento da existência da falta, ou seja, ela começa a contar no momento que a pessoa, de que se deram conta de que a pessoa errou. No parágrafo 3º fala que a abertura de sindicância, e para quem não sabe o que é sindicância, é como uma comissão que vai avaliar uma determinada situação. E a sindicância seria praticamente como uma fiscalização e também como quase como uma auditoria daquela situação. Então, ou a instauração de um processo disciplinar, ela vai interromper com a prescrição. Ou seja, quando prescreveu o crime, a penalidade, que não é um crime, né, mas a penalidade, essa sindicância também, ou essa instauração de inquérito, ela também é interrompida. E no parágrafo 4º, por que eu li e repeti? Porque elas são frases que para a pessoa que não é do direito, ela fica meio sem sentido. Então, acho que é importante sempre ilustrar, por isso que eu leio e depois ainda dou um exemplo. No parágrafo 4º, na hipótese do parágrafo anterior, que é no caso da abertura da sindicância, ou do inquérito, ou de uma instauração de um processo disciplinar, que vai ser interrompido, todo o prazo começa a correr novamente no dia da interrupção, tá? Então, ele começa a correr no momento que foi interrompido. Boa noite, Terezinha. Saudade da minha infância. Quando eu vejo alguém que faz muito tempo que eu não enxergo. Mas que bom que tá aí. Fico feliz. Então tá, vamos agora. Vocês viram que foi muito longo o capítulo 5º que falou das penalidades. A gente começou lá na live passada, na live 11ª, e a gente tá na 12ª, ainda na metade da live falando sobre esse tema. Então é um tema muito extenso, né? Bastante extenso. Então, esses são artigos muito longos com muitos detalhes, né? Vamos agora para o capítulo 16º, que fala do processo disciplinar em geral. Ainda seguimos tentando disciplinar as situações, tá? Seção 1. Boa noite, Flávia. Peço pro pessoal que tá entrando no Instituto, no meu Face, Lore Bopi, Del Gaudio, que migre pro Face do Instituto ID, tá? Que para nós é importante
que o pessoal esteja entrando na sala do Instituto, tá? Se puderem, por favor, façam essa gentileza para mim. Então, vamos lá. Artigo 179. A autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público é obrigada a promover a sua apuração imediata mediante sindicância ou processo administrativo disciplinar, tá? Então, é importante vocês perceberem isso. Boa noite, Cristiano. É importante vocês perceberem isso, que se a autoridade ela tiver ciência de uma irregularidade, ela é obrigada a promover a apuração ou uma sindicância sobre isso. Senão também ela vai estar cometendo um crime. Administrativo, uma penalidade também, ela tem que estar ciente de que se souber que tem algo errado, ela vai ter que promover essa apuração desse erro, tá? Parágrafo 1º. As denúncias sobre irregularidades serão objetos de apuração, desde que contenham a identificação e endereço do denunciante e sejam formuladas por escritos. Então, sempre vai ser apurado, mas a gente precisa de uma coisa com substância, né? Como dizia o Maguila, com substância. Por quê? Porque senão vira fofoca. Não é verdade? Olha o que a gente está vendo hoje na questão das fake news. Fake news? Boa noite, Regina. Boa noite, Anderson. Migrem para o Face do Instituto para assistir. O que vocês têm visto sobre as fake news? Vocês podem fazer esse paralelo com esse artigo. Que tem prejudicado as informações das pessoas, tá? Eu vou contar uma historinha. Outro dia, eu compro muita coisa na internet. Isso é um hábito que eu tenho não de agora, tá? Há muito tempo eu compro muita coisa da internet, porque na internet a gente consegue ter um desconto maior. Boa noite, Cláudia. A gente tem variedade de coisas que às vezes não tem na nossa cidade para comprar. Então, eu tenho esse hábito. Agora, com a pandemia, esse hábito aumentou, porque eu procuro em muitas lojas aqui, já falei até com amigos meus que têm lojas, para que façam um aplicativo na cidade para colocar seus itens para a gente, para não perder para fora, né? É importante que essa renda fique na cidade, é importante para o município, é importante para os empresários da cidade, enfim, mas está faltando um aplicativo, está faltando pessoas que se insiram nesse meio tecnológico para que essas compras sejam feitas aqui. O e-comércio ele é mundial, tu pode vender coisas daqui para o mundo inteiro. Então, isso ia alavancar a economia do nosso município. Bom, mas enfim, na minha vida privada, acabo comprando muita coisa na internet. E vem um entregador aqui em casa entregar mercadoria. E ele veio reiteradas vezes sem máscara, mesmo depois que saiu o decreto da obrigatoriedade da máscara. E aí, um dia eu estava extremamente irritada com essa situação, né? Porque quem me conhece sabe que eu tenho alguns posicionamentos com relação aos cuidados, né, que as pessoas têm que ter com o outro. E eu falei para ele: o senhor tá vindo toda hora sem máscara. O senhor tem que ter alteridade. O senhor tem que ter responsabilidade com o outro. Não só com a sua vida, mas com a vida do outro. Se o senhor estiver contaminado, o senhor vai passar para mim e poderá passar para muitas outras pessoas. Poderá passar, inclusive, para sua família. E ele fez que não viu. E eu fiquei brabo. E eu falei: por que o senhor tá sem máscara? Daí eu fiquei, né, mais forte. E que busquem mais variedades. Exatamente, né, Anderson? E aí eu falei com ele assim, ó, veementemente: mas por que o senhor tá sem máscara? Aí ele fez de novo que não viu. Baixou a cabeça e seguiu lá, preenchendo, né, o recebimento. Daí eu fiquei mais braba ainda. E aí eu percebi que eu fui extremamente mal educada. E eu gritei com ele. E aí eu gritei: o senhor não tá me ouvindo? Por que o senhor vem sem máscara? E ele parou, porque ele se assustou. Sabe quando a gente briga com os filhos nossos e grita e a criança não dá bola, mas em um determinado momento ela se assusta. Ele se assustou, porque ele não esperava de mim. Não esperava a minha atitude, né? E ele se assustou e parou. E eu digo assim: meu Deus, esse homem vai me bater. Esse homem vai brigar comigo, porque eu realmente perdi as estribeiras. Eu gritei com ele. Aí ele olhou assim, assustado, e disse assim: da próxima vez eu venho de máscara, tá? Mas eu vi que ele ficou assim, entre o brabo, assustado e o indignado, sei lá, não dava pra entender muito bem. Bom, passou um tempo
Ele apareceu aqui com uma máscara imensa, era aquela máscara que realmente não passa nada. Não era uma shield, mas era quase. Era uma máscara, não era uma shield, mas era uma máscara bem reforçada, não era de pano, era uma máscara bem reforçada. E aí ele falou assim pra mim: a senhora sabe que eu não sabia? E aí eu digo assim, como assim? Né? Ele falou, quando a senhora falou comigo, eu cheguei em casa assustado. E eu falei pra minha esposa o que a senhora tinha falado. E ela disse, viu? Eu vivo te falando, mas tu não presta atenção. Tu não liga a TV, tu não olha jornal, tu não vai pra internet. E tu tá correndo risco e colocando a tua família em risco. E a vida dos outros. E o que aconteceu? Teve alguém de fora que falar. Nenhum homem, nenhuma criança gosta que alguma pessoa diga, viu, o outro te falou que eu queria que tu te dissesse, né? E por que eu tô falando isso? Porque naquele momento ele parou e pensou de que se eu tinha ficado brava é porque algum sentido tinha. E ele foi procurar informação. Ele falou, senhora, eu não sabia o que estava acontecendo. Eu ouvi as pessoas falando, mas a gente vê tanta coisa. Tem gente que é a favor, tem gente que é contra, tem gente que não sei o quê. E aí eu fui pesquisar, aí eu fui olhar a TV, aí eu liguei a televisão, e aí eu fui ver o jornal, e aí eu fui falar com outras pessoas. E eu me assustei, eu não sabia que estava morrendo todo mundo. Eu não sabia que tinha esse monte de gente morrendo no mundo inteiro. Né? Porque é bom que as pessoas percebam que, infelizmente, isso não é um privilégio do Brasil. As mortes aconteceram no mundo inteiro. Boa noite, Eduardo. Boa noite, Reni. Então, por que eu tô falando isso? Porque às vezes as pessoas não têm tempo de ver as informações. E, infelizmente, o que acontece? Tem 500 mil fake news, né? Então, deu um probleminha aqui, ó, no meu ao vivo ali. Vou retornar no do Face. Tá? Retornando ali no Face retornando o Face pessoal, que caiu. Deve ser algum problema, enfim, do aplicativo, porque a minha internet aqui tá bem estável no do Instituto ID. Então, retornando, o que aconteceu? Eu fiquei pensando, né? Imagina quantas pessoas, com a questão do fake news, inclusive nós somos vítimas de fake news toda hora, acabam não se cuidando ou acabam tendo algum problema maior por causa disso. E a fake news nada mais é do que uma fofoca. Uma fofoca de coisa que não se sabe. Vocês viram ontem um erro grotesco, talvez, mas é a opinião minha. Boa noite, Luiz. Que aconteceu com a OMS, né? A Organização Mundial de Saúde, foi lá uma médica virologista, ela falou que talvez, em um critério muito pequeno de pessoas, mas ela não falou isso, que talvez, então presta atenção, tá? Depois não vou dizer que a Lori falou isso, que não é verdade. Que as pessoas que fossem assintomáticas não passariam para as outras o Covid. O que aconteceu? Um boom, tá? Um boom. Boa noite, Cacá. Eu vi assim, ó, no meu WhatsApp, eu nem respondi e nem entrei, né, nas discussões dos grupos que eu tenho, das pessoas falando, pra que quarentena se a gente passou todo esse tempo de quarentena? Todo esse tempo não, né, porque a verdade é que a quarentena praticamente não existiu, poucas pessoas cumpriram a quarentena, por isso que tem essa quantidade de morte, mas tudo bem, isso aí é uma opinião minha. O que aconteceu? Meu Deus, olha só, o assintomático não passa. Hoje, essa moça, ela disse, não, eu não falei isso, me distorceram o que eu falei. Foi um grupo muito pequeno. Você sabe que a ciência não trabalha com grupo pequeno. A amostragem ela tem que ser grande para ter confiabilidade. Uma simples frase mal interpretada pode ocasionar um colapso mundial, porque daqui a pouco as pessoas vão estar todas aí na rua sem máscara porque o assintomático não pega. E não era verdade. Porque é uma pesquisa, nada que se fale hoje é 100% certo com relação a nada. Boa noite, Fabiano. Nada é 100% certo porque estão em pesquisas. As pessoas precisam entender que o conhecimento científico, ele é calcado e ele não é de uma hora para outra. Tá, agora vocês vão dizer, tá, Lori, tu tá conversando fiado porque tu tá me falando isso. Porque lá no capítulo 6º,
do Estatuto do Servidor Público Municipal, onde fala sobre que a autoridade que tiver ciência de irregularidade do serviço público é obrigado a promover a sua apuração imediata mediante sindicância ou processo administrativo disciplinar, ela tem que ter certeza de que aquela penalidade, de que aquele ato é passível de penalidade, porque senão é fofoca. Então, lá no parágrafo 1º está falando que as denúncias sobre irregularidades serão objeto de apuração desde que contenham a identificação e endereço do denunciante sejam formuladas por escrito, tá? Toda essa conversa que eu fiz por trás aí, né, já inserindo no nosso contexto atual, boa noite, Ademir, no nosso contexto atual é para dizer o quê? Tenham responsabilidade. Até mesmo para denunciar uma pessoa, tu tem que ter muita responsabilidade, né? Porque se tu começar a falar coisas que tu não sabe, ou pegar e interpretar coisas sem ter total certeza, que é o que eu falei para vocês, eu vou estudar a emenda constitucional, que eu não lembro se é 173 ou 123, não lembro. Depois que eu soube que Einstein não sabia nem a data do aniversário dele, não sou eu que vou decorar números de artigos, porque isso a gente sabe que não cai em lugar nenhum, a gente tem para consultar. Então depois eu vou consultar e vou trazer para vocês essa informação, porque é importante para mim e é importante para vocês que estão mexendo na Constituição, e a gente tem que saber no que estão mexendo. Apreciem isso, tá? Apreciem isso e percebam o que está escrito, porque as pessoas são irresponsáveis, senão não precisaria tudo isso. E lá no parágrafo 2º diz: quando o fato narrado de modo evidente não configurar infração disciplinar ou ilícito penal, a denúncia será arquivada por falta de objeto. Mas vocês sabem, né, que até a fofoca ser desfeita, tem muitos que ficam apontando que aquela pessoa fez uma coisa errada. Então, muito cuidado com isso. Né? Muito cuidado ao fazer denúncia de irregularidade, se não tiver certeza de que há uma irregularidade, ou pelo menos uma boa parcela de certeza, tá? Que é importante essa responsabilidade para que não haja, para que não se fique falando mal das pessoas sem, ou de determinados atos sem que eles realmente tenham acontecido, tá? Isso é responsabilidade social. Boa noite, Simone. Então tá, eu peço pro pessoal que tá aí no meu Face que migre pro Instituto ID, se possível. O meu já deu um probleminha aqui, talvez no aplicativo da minha outra máquina, tá? E eu só coloco para que o pessoal saiba e me conheça e venha vindo para cá pro Instituto, tá? Obrigada. Tudo bem, Rafaela? Então tá, pessoal, vamos seguir em frente. Artigo 180. As irregularidades e faltas funcionais serão apuradas por meio de sindicância, que é o que eu já falei para vocês, para quem está entrando na live agora e às vezes não sabe termos, né, que são termos administrativos, termos jurídicos, é o seguinte: sindicância é quando existe quase uma comissão de pessoas que vão fiscalizar aquela situação, vão investigar, vão auditar uma situação para ver se é verídica. Tá? Então, a sindicância é quando não houver dados suficientes para sua determinação ou para apontar o servidor faltoso. Às vezes é instaurado sindicância e acabam provando que a pessoa, o fato não existiu, ou que a pessoa é inocente, tá? Por exemplo, a gente sabe que teve um incêndio no Secretaria de Planejamento há um tempo atrás. Eu não sei se está acontecendo alguma sindicância com relação a isso, para saber se esse incêndio foi criminoso ou não. Tá? É importante que tenha apuração dos fatos. Né? Então, é muito importante. Imagina, houve um incêndio, muitos documentos foram pelos ares. Né? Se perde a história de um município quando esses documentos foram queimados. E aí? Né? Eu não sei se foi levado à frente uma sindicância para apurar se esse incêndio foi uma fatalidade, né, de um curto-circuito, por exemplo, ou se foi criminoso. Tá? Então é importante, só para ilustrar a situação, né? Por que é importante a sindicância? A sindicância, então, é uma reunião
A sindicância, ela é dada por portaria, vai ter os membros dessa sindicância, em que eles vão investigar determinada situação. Tá? Inciso 2. Processo administrativo disciplinar, quando a gravidade da ação ou omissão torne o servidor passível de demissão, cassação da aposentadoria ou da disponibilidade. Tá? Ninguém vai ser demitido sem ter um processo administrativo antes. Se passa pelos ritos todos, tá? Que é aquele caso que é crescente, né, nas penalidades. Boa noite, Vanusa. Primeiro, que seria a advertência, né, a suspensão, a repreensão, a suspensão, para depois chegar a ter realmente o processo administrativo, ver o que está acontecendo, se a pessoa realmente merece ou não ser demitida ou cassada a aposentadoria por determinado fato. Para isso é preciso passar por esse rito, que se chama o processo administrativo disciplinar. É um rito, tá? Que é importante para que sejam apurados os fatos de forma que a pessoa que está sendo investigada não seja destituída do cargo sem ter realmente um motivo concreto. Vamos para a seção 2, que fala da suspensão preventiva. E a gente pode fazer um parâmetro aqui para vocês entenderem melhor na prática. Boa noite, Aline. Como estão os estudos? É uma aluna da Cruzeiro do Sul, né? Mas alguém que está aproveitando, o Anderson também, estava assistindo lá no meu Facebook pessoal, passem para o do Instituto IRD, são alunos da Cruzeiro do Sul, que aproveitaram os bons descontos que a Cruzeiro do Sul dá. Vou fazer uma merchandise. Então, da suspensão preventiva, artigo 181. A autoridade competente, ela poderá determinar a suspensão preventiva do servidor até 60 dias, 2 meses, prorrogáveis por mais 30, ou seja, até 3 meses, se fundamentalmente houver necessidade de seu afastamento para apuração de falta a ele imputada. Falta não é sentido de falta ao trabalho, tá? Falta é sentido das penalidades. Ou seja, para que acontece isso? Alguém pode me responder aí? Vamos interagir? Quem está assistindo faz um tempinho. Oi, Vânia. Alguém se anima aí e dá um palpite? Não tenho medo de responder errado. Eu gosto quando interagem. Por que eu quero que vocês prestem atenção nesse aspecto? Alguém pode saber o que aconteceu com o prefeito atual? O que aconteceu com ele? Ele estava sendo investigado, né? Boa noite, Ana Paula. Ele estava sendo investigado. E por que ele foi afastado do cargo? Agora ele retornou, né? A investigação cessou e pediram para que ele seguisse, o Ministério Público pediu para que ele seguisse afastado, mas o desembargador que deu a decisão não disse que não era necessário mais. Tá? O que acontece? Pergunto para vocês, o que aconteceu no caso deles e vocês façam um paralelo, a mesma coisa que pode acontecer com o servidor. Estavam investigando uma situação e para que não houvesse obstrução nessa investigação, ou seja, que ele, né, e as pessoas que estivessem envolvidas nessa investigação, boa noite, professora Idene, não prejudicassem no aspecto da investigação, ele foi afastado. O mesmo pode acontecer com o servidor, a mesma coisa. Vamos supor, eu acho que o caixa executivo da prefeitura está fazendo um desvio. Tá, mas e como é que a gente vai investigar isso se ele estiver no caixa e não nos permitir esse acesso, por exemplo? Ou ele negligenciar documentos, ou colocar informações dúbias. Então, o que acontece? Quando eu estou dando um exemplo fictício, mas que pode acontecer. Então, o que acontece? A autoridade competente, ela pode determinar a suspensão desse servidor por até 60 dias, ainda prorrogável por mais 30. Aconteceu no prefeito, no caso dele, o Ministério Público afastou ele por 3 meses, depois foi prorrogado por mais 2 meses.
No serviço público acontece uma suspensão preventiva do servidor de até 60 dias, podendo ser prorrogáveis por mais 30. Para quê? Para poder investigar, apurar se ele está fazendo realmente isso ou não. Não está sendo condenado. Isso é bom, importante que vocês percebam. Quando a pessoa é afastada do cargo público para ser investigado, e ele não está sendo condenado, está sendo suspenso preventivamente do seu serviço para que se possa apurar fatos, para que se possa investigar os fatos, para que assim possa dar um resultado positivo ou negativo com relação àquela situação, tá? Então, essa situação da suspensão preventiva, ela não é para condenar, é para investigar. Ah, que bom, professora Idene. Olha, é tão bom quando a gente vê uma pessoa, a professora Idene, que ela tá lá no meu Facebook pessoal. Eu peço para que, se possível, migre para do Instituto IRD depois, que para nós é importante para o trabalho. É uma professora de português, né, professora da nossa universidade aqui de Santana do Livramento, a Unicamp, tá? E diz que gosta muito das explicações. Eu fico feliz porque corrobora o nosso trabalho. Então, muito obrigada. Vamos seguir em frente. Vamos, então, para o artigo 182. O servidor terá direito, primeiro, inciso 1, a remuneração e a contagem do tempo de serviço relativo ao período de suspensão preventiva, quando o processo não resultar punição ou esta se limitar à pena de advertência. Tá? A pessoa ela não pode ficar sem o salário quando está simplesmente sendo investigado. E se for simplesmente uma advertência, também não é correto que essa pessoa seja prejudicada no seu salário, na sua remuneração, porque quando tu adverte, tu tá simplesmente pedindo para que a pessoa pare de fazer a coisa errada, mas é porque a coisa errada tem solução. Então é uma advertência. Não significa que ela esteja fazendo uma coisa com um fim totalmente errado, que ela pode mudar. Tem de português, tá. Eu lembrava que era de português. Então, pessoal, é importante, que são tantas pessoas, professora Idene, que passaram na minha vida, que às vezes a gente tem medo de errar, né? Porque a idade não vem sozinha, a memória também vai falhando. Bom, mas ainda bem que não falhou. Eu tô aqui tentando aumentar a iluminação, que quando desliga a minha luz externa tem que daqui a pouco ela liga, tá? Então, não é justo que a pessoa fique sem a remuneração simplesmente porque foi advertida ou simplesmente porque está sendo investigada. Porque se ela não foi condenada, ela não tem por que perder essa remuneração. Tá? Então, provavelmente, o prefeito aqui de Santana do Livramento também, embora não seja servidor público dentro desse estatuto, mas é um paralelo que se faz, ele também não perdeu a remuneração, só pode perder se for condenado. Vamos lá para o inciso 2º, a remuneração. Deixa eu só aqui abrir a minha iluminação. Ó, o João tem uma pergunta. O João Rodrigo foi seu aluno de Ciências Contábeis, precisamente no primeiro semestre. Olha só, João, é verdade. Então, para te ver como a memória da prof aqui tá... acontece que tu tá sem a foto, tá? Eu gosto do Facebook com foto, tá? Manda a foto para mim ver se eu lembro. Provavelmente eu lembro. Eu não lembro assim, porque só pelo nome não dá, tá? Que bom. Espero que naquela época tu não tenha tido nenhum trauma com relação a mim, senão não estaria assistindo todas as lives como tem assistido. João, tu é o aluno também da primeira turma? Eu fico em dúvida porque não tem a foto. Também é aluno da turma, me responde aí para tirar minha curiosidade. Então tá. Então, pessoal, não pede a remuneração simplesmente por uma advertência e não pede a remuneração simplesmente por uma instauração de inquérito. Só se realmente for apurado uma penalidade grave, tá? Que aí vem a ser a repreensão ou a possível demissão ou cassação da aposentadoria. Só com advertência, só com uma instauração de um inquérito ou de uma comissão de sindicância não faz com que esse servidor investigado perca a sua remuneração. Tá? Então, vamos para o Urcamp. Ah, tá, João. Tá, mas depois tu me manda a foto para me lembrar de ti, tá? Se a foto eu não consigo lembrar.
Mas tu não é da turma do preparatório agora? Porque nós temos um aluno João do preparatório. É só da época da Urcamp, que faz tempo, hein? Acho que faz a minha última turma uns 15 anos que eu dei aula lá. É isso. Mas eu gostava, tanto que eu até hoje segui nessa missão. Então vamos lá. A remuneração é a contagem do tempo de serviço correspondente ao período de afastamento excedente ao prazo de suspensão efetivamente aplicada. Tá? Então ele também não vai perder esse período para questões de aposentadoria, tá? Ele não vai perder essa contagem de tempo de serviço. Ah, então eu não me lembro. Tu é também aluno da turma, tá? Eu não me lembro de ti como aluno da Urcamp, não. Ah, tá, mas tá, tô falando sim da Urcamp, da turma do preparatório, tu não é aluno. Me formei em 2016. É, faz muito tempo. 13. Não, 2013 eu dava aula lá. 2003. A última vez que eu dei aula. 2006 foi a última vez que eu dei aula no Urcamp. Tá? Então vamos lá, pessoal. Então, a remuneração é a contagem do tempo de serviço corresponde ao período de afastamento excedente ao prazo de suspensão efetivamente aplicada. Então, ele não perde o tempo de serviço, a contagem do tempo de serviço não perde. E da sindicância, vamos lá para a sessão 2. Eu já repeti hoje 2 vezes o que é sindicância para o pessoal que vai entrando. Para quem não é da área, às vezes pode ser que não saiba o que é sindicância. É uma comissão que vai investigar uma determinada situação. A sindicância ela será cometida a servidor. Ah, ele é do tempo. Tá, mas não é da turma do preparatório, tá. Depois tu me manda a fotinho aí, bota a foto nesse Facebook. O Face é o rosto da pessoa. Pra mim lembrar do pessoal. Que é pelo nome só João. Eu não consigo lembrar, tá? Então, pessoal, da sindicância. A sindicância será cometida a servidor, podendo esse ser dispensado de suas atribuições normais até a apresentação do relatório. Então, ele pode ser afastado, digamos assim, dispensado das suas funções para que possa ser investigado. E a mesma coisa acontece com quem faz parte da sindicância. Se a sindicância for algo que demande de muito tempo e que precise de muita dedicação do servidor para fazer parte dessa sindicância, ele, como o investigador, ele pode ser afastado das suas atribuições normais para poder trabalhar efetivamente nesse processo de sindicância. A critério da autoridade competente, considerando o fato a ser apurado, a função sindicante poderá ser atribuída a uma comissão de servidores até no máximo de 3. Tá? Sempre se não me engano, eu fiz parte de uma única sindicância, eu acho que na minha vida, que foi na área da saúde. E essa mudança toda de agentes políticos muda bastante essas situações, mas isso faz muito tempo, tanto que eu nem me lembro direito. Então, acontece que a gente pode ser chamado para uma sindicância, qualquer servidor, e aí tu vai investigar uma determinada situação, e aí nesse período tu pode ser afastado do cargo que tu está exercendo para que tu tenha mais dedicação a essa investigação, essa sindicância. E nesse período, e nessa sindicância, ela é formada normalmente com 3 servidores, tá? Até para que tenha uma decisão, se tiver algum empate, para que alguém possa desempatar com relação a decisões. Então, sempre, geralmente, são 3 pessoas. Artigo 184. O sindicante ou a comissão efetuará de forma sumária as diligências necessárias ao esclarecimento da ocorrência e indicação do responsável, apresentando no prazo máximo de 10 dias úteis relatório a respeito. Então, foi feita uma sindicância, né? O sindicante, que é aquele que leva o nome dessa comissão, ou a comissão toda, ela vai efetuar um resumo escrito, né? Com certeza escrito, sobre todas as diligências necessárias para que esclareça a ocorrência. Como numa auditoria, tu
precisa, por exemplo, de papéis de trabalho, tu precisa ter acesso a determinadas informações, tu precisa falar com algumas pessoas, então tu precisa fazer um relatório sumário, escrevendo todas as tuas necessidades para que essa sindicância realmente exista. E nisso tu tem um prazo de 10 dias para fazer esse relatório, né, avisando o poder público do que tu precisa para que essa sindicância aconteça. Parágrafo 1º. Preliminarmente deverá ser ouvido o autor da representação e o servidor implicado, se houver. Então, é como se tu estivesse num tribunal, né? Tu vai lá, a sindicância é como se fosse o juiz, naquele momento. Ou, na verdade, não como se fosse o juiz. É como se fosse um delegado numa delegacia de polícia. Esqueça um tribunal. Lá na primeira fase do inquérito. O que acontece? Lá no inquérito policial, né, o delegado vai lá, tem os investigadores da polícia e eles vão lá e chamam, né, o que denunciou que aquele cara fez alguma coisa errada e chamam o suposto criminoso. E aí vai fazer preliminarmente perguntas para tentar entender a situação. A mesma situação acontece nesse caso de sindicância, tá? Você vai fazer uma pergunta para a pessoa que foi a denunciante e para o denunciado, então vai se ouvir. Reunidos os elementos apurados, o sindicante ou comissão traduzirá no relatório as suas conclusões, indicando o possível culpado, qual a irregularidade ou transgressão e o seu enquadramento nas disposições estatutárias. Ou seja, a partir dessa comissão instaurada, né, dessa investigação, vai se ouvir a pessoa que culpou a determinada situação e vai se ouvir o chamado culpado. E dali vai se tirar conclusões a respeito. E aí vai se resolver qual é o tipo de penalidade caso essa pessoa tenha realmente transgredido, né, as regras. Me parece bem tranquilo. Viram como é importante a gente entender por quê? Vamos supor que vocês aprovem no concurso e vão aprovar, se Deus quiser, aqueles que estão veementemente estudando. Aí vocês vão dizer, mas Lore, eu vou fazer da área do magistério, eu posso fazer parte de alguma sindicância? Pode. Quantas coisas acontecem na área da educação, por exemplo? Não acontece desvio em merenda escolar, não acontece, por exemplo, transporte escolar, também gastos excessivos de gasolina, por exemplo, enfim, N situações pode acontecer. Aí vamos chamar, por exemplo, tem a professora, vamos supor, a professora Vânia. A professora Vânia trabalha na escola municipal e lá estão gastando merenda demais. Houve uma denúncia de que a merendeira está desviando alimentos. Vamos investigar. Estou dando um exemplo fictício. Boa noite, Tati. Então, é um exemplo fictício. O que vai acontecer? Aí a Vânia, vou chamar a professora Vânia para sindicância. Vamos chamar mais a professora Maria e mais a diretora da escola. Tá? Essas vão fazer parte da sindicância para investigar nesse período, nesse inteirinho. Vamos afastar a merendeira, né, que talvez esteja fazendo o desvio da merenda, por exemplo, e aí vamos ouvir a pessoa que denunciou, tá? Depois eu vou olhar com calma, que agora aqui na fotinha fica desse tamanho, eu não enxergo, é que eu tô no celular fazendo a gravação, tá? Obrigada, depois eu vou dar uma olhada pra ver se eu lembro, e aí depois te digo. Então, o que acontece? A pessoa aí, então pode haver sindicância em qualquer lugar. Aí, por isso é importante estudar o estatuto, porque aí eu vou dizer, mas não é da minha área. Eu sou professora, eu vou estudar estatuto sobre sindicância. Tem que estudar, porque daqui amanhã eu depois te chamo para uma sindicância, tu nem sabe o que é. Vocês viram como é importante? Então é isso, pessoal. Por incrível que pareça, mais uma vez a live passou mega rápido. Já são 20 horas, mas eu tô tranquila, porque o edital ainda não saiu, né? Provavelmente esse ano não saia. Pode ser que sim, pode ser que não, né? Porque existe uma ação civil pública que pede para que saia para professores, mas o ano tá muito atípico, então a gente não sabe. A gente só tem uma certeza, que quem estuda depois que sai o edital não aprova. É muito raro. Geralmente, se aprovou, é porque já tinha estudado antes, tá? Não se fiem
na inauguração do edital para estudar para concurso. Estudem sempre antecipadamente. E a gente tá despacito, porque a gente já venceu boa parte dessa matéria. E eu espero todos que não estão inscritos na turma do EAD que nos procurem, tá? Para serem alunos do IRD, tá bom? Rendeu, né? Rendeu mesmo, né, João? Foi bastante tempo. Na próxima eu te peço a gentileza para entrar lá no Instituto IRD, que para nós é importante. A Tati também, que sempre nos assiste, que nos assistam lá pelo Face do Instituto, tá bem? Então, muito obrigada pela audiência de vocês. Sigam se cuidando, os números estão muito tristes, né, do Covid, tá cada vez pior. Não relaxem, porque a gente tem essa tendência de que o tempo tá passando, só que o vírus tá piorando a situação, né? Então, tem muito mais gente em contágio ativo do que antes. Então, não relaxem, porque a gente tem muita vida pela frente. Eu quero ver muitos de vocês aí como servidores públicos, colegas meus. Quero ver muita gente podendo ir lá, entrar no Instituto IRD estudar. E, nesse momento, se inscrevam no nosso EAD. Então, as inscrições abertas até a previsão é para começar dia 20, tá? Nós vamos ter vagas limitadas, embora seja EAD, porque a gente quer dar uma atenção especial para os alunos que estiverem nessa turma, né? Então, a gente quer fazer webinários que a gente possa conversar com vocês. Então, pessoal, não deixem, porque não procrastinem, estudem agora. É um investimento para a vida, né? Agora eu posso conversa fiada, tá? Pode, a aula mesmo de hoje acabou. Mas é o que eu quero falar para vocês, e não é uma vendagem simplesmente de curso, mas e sim uma situação que eu vivi na minha vida. Com 27 anos, eu estava já com a minha vida tranquila, né? Eu tinha uma vida bem louca aí, a professora Idene sabe, se o João é da época da Urcamp também deve saber, eu trabalhava bastante lá. E, embora seja um ambiente que eu gosto tanto, acadêmico, que hoje eu trago uma universidade também para Santana do Livramento, era muitas horas de trabalho. Na prefeitura, eu trabalho 6 horas e me deu condições de ter tempo para estudar, fazer mestrado, fazer outras coisas que eu queria. Então, é uma carreira que para mim foi fantástica, tanto que eu não abro mão dela. Em alguns momentos que eu saí para trabalhar também em outras universidades, eu pedi apenas licença e nunca me exonerei, porque o serviço público me garante a tranquilidade que eu tenho hoje, tá? Então, primeira quinzena de vocês já paga o investimento. Não deixem de se inscrever e estudem, porque é a única coisa que a gente pode acreditar nesse mundo é na educação. E talvez seja por falta dela que até agora, então, não se conseguiu uma vacina para esse maldito vírus, porque está faltando cientistas no mundo, tá? Então, a educação e o estudo é a única coisa que a gente pode levar de bom nessa vida, tá bem? Embora vocês vejam, o assunto é ácido, mas o assunto é interessante. Eu vejo que tem pessoas aí que não se interessam por concurso público e assistem, porque são assuntos pertinentes do nosso dia a dia, como cidadão, né? Então, informação nunca é demais. Agradeço a presença de todos, fico muito feliz por vocês estarem aqui. Um grande abraço. Tchau, tchau.